Graça e paz a todos. Que Deus abençoe muito a sua vida. Tudo bem com você? Eu espero que sim. O meu nome é Silvio Pinheiro, você já me conhece. E este canal é um canal de críticas, reflexões, pensamentos, apologética cristã. Tratamos de muitos assuntos, tá bom? Hoje eu quero deixar para vocês uma pequena reflexão que se encontra na Bíblia Sagrada, uma versão antiga, uma versão luterana de 1890. Então eu vou pegar a edição aqui, que é uma edição antiga. É uma edição da ABS de Bible, a Bíblia, né? Bíblia Sagrada, né? E eu vou fazer uma leitura para vocês de um texto que se encontra no Velho Testamento, no livro dos Salmos, no capítulo 137 de Salmos. Salmos 137. 137 de Salmos. Diz o seguinte, a leitura. Junto aos rios de Babilônia, nós nos assentamos e choramos, com saudades de Sião. E nas árvores que ali tinham, muitas vistosas, nós penduramos nossos instrumentos. Porquanto aqueles que nos levavam presos queriam que cantássemos para ele, cantássemos os nossos cânticos da nossa terra. Mas como, porém, cantar nessa terra estrangeira? Só até aqui. É uma leitura conhecida. Vocês já conhecem o texto. É um texto bastante antigo. Assim como todo o texto sapiensal bíblico tem sua antiguidade e sua sapiência, esse texto, que é um salmo, ele tem em particular uma interpretação para a época que possa ser trazida para os dias de hoje para fazermos uma reflexão. Vou colocar aqui a Bíblia Sagrada de volta no local, né? Evitar manusear muito, pois é uma relíquia, uma peça rara. Muito bem. O povo de Israel, durante 70 anos, ficou cativo na Babilônia, porque o imperador do mundo velho, do antigo mundo, Nabucodonosor, ele tomou posse do povo, invadiu, e ele levou todo o povo para a Babilônia. Para quê? Para ser escravo. Você acha que ele levou eles para passear? Levou para ser escravo. Foram forçados a ir mulheres, crianças, alguns idosos que tinham saúde, animais de estimação. E nisso, os soldados levaram tudo que tinha de melhor para Babilônia, para o império, como espólio de guerra. Tomaram, né? Usaram-se dessa artifício de tomar. E aquilo que realmente não tinha muita utilidade, eles queimaram, destruíram, pilharam, para evitar que alguém de outros povos viessem até o local e tomassem posse. Então usaram-se desse artifício que é muito comum naqueles povos da antiguidade, que era de fazer a pilhagem, saquear o que tinha valor e levar embora. E assim destruir o resto para evitar que alguém tomasse posse da terra. E é claro que o império deixou alguém ali cuidando, né? Deixou alguém cuidando ali para exercer alguma atividade de lavoura, alguma coisa ali. Alguma coisa eles fizeram com a terra de Israel naquela época. E não existe um consenso teológico entre os pesquisadores e estudiosos da Bíblia sobre realmente o que fizeram em 100%. Não concordam todos eles em que haja realmente uma única finalidade. Mas vamos se ater ao texto que é a levada do povo de Israel para a Babilônia, como cativos, utilizando-se de uma linguagem mais uma tradução mais recente, né? Deixando um pouco essa tradução antiga, cativo preso, levaram como reféns presos e escravos para servirem ao grande Nabucodonosor. Nabucodonosor realmente tinha um poder imensurável. Ele poderia fazer
aquilo que lhe tivesse ao seu alcance e fora de seu alcance. Ele não ordenava, ele só pedia e fazia. Porque o respeito pelo imperador era muito grande, visto que ele era visto como um grande Deus vivo. Desta forma, ele mesmo prestando culto aos seus deuses, ele mesmo também tinha seu status de Deus vivo. E isso é muito claro em todas as escrituras, visto que num certo período, este grande sentimento, né, do ego de Nabucodonosor tomou posse do corpo dele, da mente dele, levando ele a se tornar praticamente um animal nesta terra. Mas vamos voltar lá no povo sagrado e santo, que muito deixou a desejar. E que abandonou, vamos por assim dizer, o seu Deus, deixando o seu Deus de lado e buscando glórias humanas aqui nesta terra. O que foi que aconteceu com esse povo amado? Ele foi repreendido, ele foi duramente castigado para voltar à sua origem. E Deus permitiu, assim que Nabucodonosor levasse realmente aquele povo com ele, como cativo, para servir a ele lá naquele seu mundo. Muito estranha essa história, muito perturbadora. Muitas pessoas sonham, têm pesadelos com essa história, sendo levado à sua casa, preso, algemado, amarrado muitas vezes com sua mãe, seus irmãos, seus filhos e sua esposa, ou seu marido, não importa quem você seja agora no momento. Importante é você mentalizar que as pessoas sonham com pesadelos, sendo levado preso, amarrado, manietado, para trabalhar em outro país. Talvez fazer lavoura, limpar uma casa, cortar madeira, trabalhar numa pedreira, numa metalúrgica, não importa. Ser feito de escravo. Ser feito de escravo. Mas esse povo foi levado por causa da desobediência. E nós, seres humanos, nós somos desobedientes. Nós somos desobedientes de verdade. E nós somos o pior tipo de desobediente, porque aquele que desobedece sabe que está errado, mas não assume. Então nós somos desobedientes e rebeldes. E é por isso que nós estamos aqui, caminhando por essa terra estranha, como cativos, sendo escravizados por um mundo e por um Senhor desse século, que não é o Deus verdadeiro. E nós estamos dia a dia trabalhando para levar para casa nosso pãozinho diário, o nosso alimento, um dinheirinho para poder pagar uma conta ali, cobrir um rombo ali, tentar comprar uma roupa melhor aqui, comprar um sapato melhor ali, tentar ajudar aquele parente que está doente, comprar um remedinho para aquele parente que está sofrendo, e assim por diante. Mas logo, logo, passam seus 70 anos do cativeiro. A Bíblia Sagrada nos relata que a nossa vida nessa terra, quando passa dos 70 anos, é enfado, é enfadonha. Enfado da carne, como está escrito. Você já meditou nisso? Já pensou nisso? Que a sua vida pode estar chegando no fim? E valeu a pena? Eu te pergunto agora, eu não sei que idade você tem, mas entre os 15 anos de idade até os 70, alguns passam, é um pulo. É muito rápido. Valeu a pena? Não valeu a pena? Medite, pense. Você foi rebelde? Ou você foi sincero? Você foi obediente ou foi desobediente? Será que você não está terminando a sua jornada? Assim como passou aquele período da escravidão do povo de Israel, que eles foram libertados do cativeiro, assim muitas vezes nós não pensamos que de uma hora para outra somos libertos desse cativeiro, dessa prisão, na qual a gente está aqui preso, não por vontade. E aí, o que é que vai ser de você quando você tiver que ir para outra terra? Diz para mim.
Aquele povo de Israel, quando foi preso e foi tirado de suas casas, foi levado das suas fileiras para Babilônia. Naquele caminho, muitos desanimaram. Desanimaram ao ponto de pegarem os seus instrumentos musicais, que eram suas harpas, cítaras, outros tipos de instrumentos musicais da época, e pendurar naquelas árvores velhas, secas que tinham na beira do caminho, ou naqueles capões de mato, onde tinham os salgueiros, né? Colocavam o seu instrumento musical lá. Existem duas interpretações para isso. A primeira é de que o desânimo foi tão grande, que eles não tinham força nem para falar, muito menos para tocar. Então eles abandonavam nos galhos das árvores, para que qualquer um passasse olhando para os galhos, qualquer passante, né, olhasse e já arrebatasse e levasse embora, para não se perder totalmente. Mas tem outros que dão uma outra interpretação, dizendo que esconderam naqueles salgueiros, naquelas árvores, naqueles capões de mato, os instrumentos musicais locais, para que se um dia eles voltassem, escapassem daquele cativeiro, saíssem daquela prisão, daquele estado que eles estavam, eles pudessem passar lá novamente, recolher o seu instrumento e cantar. Agora, a interpretação final vai ficar com você. Você vai fazer o final dessa história. Você está preso, levado cativo. E o Senhor que você está vivendo nessa terra aqui, nessa vida, não é o Senhor Criador. O Deus desse século não é o Deus Criador. Mas você acredita em Deus. Você já falou isso. Por mais que você já fez tanta coisa errada, tantos pecados você já cometeu, e esse é um dos motivos dessa tua natureza pecaminosa, você está nessa prisão, você já confessou que acredita em Deus, e que crê em Deus, e que ama a Deus. Na sua pouca fraqueza, na sua pouca força, né? Nessa sua fraqueza, essa pouca força que você tem, como eu tenho. E agora? O que você vai fazer? Você vai abandonar o teu instrumento de uma vez e não vai nunca mais lembrar dele? Ou você tem esperança de pegar aquele instrumento e voltar a tocar? O salmista relata no 137 de Salmos, onde a gente leu agora nessa Bíblia Sagrada aqui: como poderei cantar em terra estranha? Porque ele foi tirado da sua pátria para ser levado cativo a um lugar estranho, a um lugar que não era da sua vontade, onde os seus costumes não eram os mesmos, onde teria que comer aquilo que ele não gosta, ou algo diferente que se recusasse. Como cantar? Não haveria nem alegria nenhuma fonte de prazer para assobiar, pelo menos assoviar uma nota musical. Mas e você? Você pode fazer final diferente dessa história. Você pode muito bem pendurar a sua harpa lá no salgueiro, como você pode recolher ela e levar contigo e atravessar essa jornada de cativeiro cantando. Eu tenho certeza que se você for cantando e tocando ao longo do caminho, esse caminho será menos penoso, muito mais alegre, muito mais descontraído e muito mais produtivo. E aquele que vai te levar cativo, talvez ele até escute aquela música e peça para você cantar. Canta para mim uma dessas tuas terras, as músicas que você cantava lá na tua terra tão alegre. Canta agora, você que não era o alegre, você não era a pessoa mais feliz do mundo, cantava lá, dizia que estava tudo bom lá. E agora, você saiu daí da tua terra, saiu lá do caminho que você estava, e agora vai ficar quieto aí no meio do caminho? O salmista nos relata que está escrito: como poderei cantar em terra estranha? Mas se você cantar em terra estranha, talvez você feche a boca, tampe a boca daquele que te leva você como cativo, como preso. Pense nisso. Medite. Essa vida é muito rápida.
passa muito rápido. E logo as portas, você vai, eu vou e vamos nos encontrar na nossa pátria verdadeira, pátria celestial. E a sua jornada aqui embaixo? Valeu a pena? Você usou do teu tempo hábil aqui embaixo para tocar salmos ao seu Criador? Ou você pendurou a sua harpa ao beira do caminho e entregou os pontos? Se entregou para o inimigo e fechou o teu semblante para amaldiçoar essa vida que você teve. Pense, ainda dá tempo de você pegar o teu instrumento lá na beira do caminho e seguir a tua jornada feliz com o Senhor Criador. Por mais que o cativeiro ainda vai durar um pouco mais de tempo, mas será muito menos pesarosa, será muito mais vantajosa para você, para a sua alma, a alegria que você vai sentir ao longo desta jornada. Que Deus abençoe você, tenha um excelente dia, uma semana produtiva e vai meditando nessa passagem de 137 de Salmos, em que por mais que você não tenha em vista o fim desta jornada, você não vê o final desse problema, dessa prisão, deste cativeiro, mas você ainda tem lá no fundo do teu coração uma esperança, lá no finalzinho, uma esperança de que vai acabar. E tudo quando acabar, nem sombra de memória você terá daquilo que ficou para trás. Deus abençoe você e a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se assim Deus permitir, nos veremos no próximo vídeo. Paz e graça a todos.